pessoal, hoje eu quero gravar um vídeo para vocês num dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é essa parte empresarial, falar do empresário brasileiro, internacional, como funciona, como as empresas se comparam ou como elas não se comparam. Quero conversar com vocês sobre isso, quero ter certeza absoluta que eu sempre deixo esse assunto como uma pauta prioritária para mim, porque eu acho sim que um Brasil é carregado pelas empresas, quem paga a grande maioria dos impostos são as empresas, quem sustenta a operação de um país são as empresas, e enquanto o Brasil continuar sufocando o empresário brasileiro, ele vai sair o governo, entrar o governo e vai continuar nessa mesma patinação, sem sair do lugar e sufocando toda a estrutura que pode sim gerar empregos, pode sim salvar o país, pode sim colocar o país num patamar de primeiro mundo, tá? Vamos lá, então eu vou conversar com vocês hoje. Eu fiz algumas anotações no modelo pergunta e resposta, na qual eu quero responder cada uma delas. Eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês aqui embaixo, o que vocês acham. Essa é só a minha opinião, alguns anos aí de experiência. Eu comecei dentro de empresa, eu tinha 13 anos, hoje eu tenho 43, então vou fazer 44 daqui a pouco. São 30 anos aí. Cresci dentro de empresas, vivi cada um desses dias, desses 30 anos dentro de empresas. Conheço, acho que um pouco de como as coisas funcionam, não só no Brasil, como fora do Brasil também. Participo de alguns conselhos internos de empresas, faço coaching para alguns empresários, então essa parte é bem o meu ramo, é bem onde eu busco estudar e conhecer mais, tá bom? Vamos lá, o Anderson Xavier, de Porto Alegre, me pergunta o que eu acho do Código de Defesa do Consumidor. Anderson, eu sempre tive uma situação muito particular, inclusive eu mencionei isso na minha tese de doutorado, que eu acho que um país que se alicerça em cima de muitas leis, onde você precisa ter muito controle jurídico das relações, eu acho que isso é a primeira demonstração de um subdesenvolvimento, tá? Então, um país que precisa de muitas leis para organizar um meio de campo é um país que tem um subdesenvolvimento cultural, um subdesenvolvimento educacional, um subdesenvolvimento social. Então eu sou contra qualquer tipo de coisa, assim como eu sou contra o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança. Eu sou contra esse tipo de coisa. Eu acho que a estrutura civil que já existe no Brasil, a legislação civil, ela já deve prever isso dentro de si, sem a necessidade de um outro tipo de regulamentação mais específica para uma determinada situação. Essa é a minha opinião. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas vão discordar disso, muitas pessoas vão questionar isso, muitas pessoas são contra, porque acham que a criança precisa de uma superproteção. Eu também acho que a criança precisa de uma superproteção, mas não de uma legislação específica com tanta baboseira que está escrito lá, porque são preceitos sociais, culturais e de educação do ser humano que não precisaria estar previsto numa lei, ou se fosse para estar previsto numa lei, que estivesse numa legislação civil, que já se estruturasse tudo dentro de de uma mesma ordem jurídica, tá? Na legislação civil é a jurisdição. Então eu acho que é desnecessário. Eu acho que as pessoas estão perdendo muito tempo criando coisas para assinar o nome ali e falar: essa lei foi do senador, do deputado, do José da Silva. É muito mais pirotecnia do que efetivamente fazer a coisa acontecer, tá? Eu particularmente, muita gente fala: não, eu sou, vamos levar para a Lei Maria da Penha. Eu acho que o Código Penal poderia prever todo esse tipo de situação, se enquadraria na mesma lei, da mesma forma, com agravantes, obviamente, mas sem a necessidade de uma série de legislações que eu acho que é besteira esse tipo de coisa. Mas é a minha opinião,
pessoal, certo? Eu acho que o Brasil poderia focar em algumas outras coisas. O Código de Defesa do Consumidor, como uma legislação que eu acho que é, enfim, ele acaba, para preencher página, eu acho que as pessoas vão colocando algumas coisas e colocando e dão um excesso de direitos que acaba desequilibrando a balança, e quem paga na verdade a conta é o próprio consumidor. Então, por exemplo, a empresa que sabe que ela pode tomar uma ação de uma eventual devolução, ou de alguma devolução para uma empresa, é prejuízo, né? Isso é óbvio, isso é fato. É só você imaginar, você compra um Red Bull, eu pego esse Red Bull, vou lá e devolvo depois. O tempo que o funcionário trabalhou me vendendo o Red Bull, o papel que saiu impresso, a tinta que saiu impressa, você fala, mas isso é besteira, mas coloca muitas besteiras somadas uma atrás da outra. É um prejuízo para a empresa, né? Então, assim, eu acho que você às vezes precisa desequilibrar para equilibrar, legal, mas está tendo muito desequilíbrio no Brasil, e é um desequilíbrio desumano contra as empresas, porque o Código de Defesa do Consumidor, de certa forma, traz um certo prejuízo à empresa nesse sentido que eu falei. O código a consolidação das leis do trabalho traz um prejuízo para a empresa, porque muitas vezes, e quem é empresário sabe disso, você chega numa audiência trabalhista, você já está condenado antes de entrar na audiência, na sala de audiência. Então, eu acho que se desequilibrou demais a ponto de fraquejar e enfraquecer absurdamente essa questão da empresa. Então, se fosse para criar alguma coisa, eu acho que está faltando um código de defesa do empresário brasileiro. Sou contra, tá? Vamos lá. Se eu sou... Daniel, essa daqui é da Sandra Pérez, de Mato Grosso. Daniel, você é contra os direitos trabalhistas? Gente, eu vou na mesma linha de raciocínio. Não sou contra os direitos trabalhistas, mas eu acho que hoje existe uma mega hiper proteção de uma série de coisas. Eu já me manifestei aqui algumas vezes, sou contra o excesso de direitos, sou contra, cada hora as pessoas falam, não, mas o trabalhador precisa de um benefício, que é o 13º salário, ou abono de férias, ou isso. Eu particularmente acho que o trabalhador tem que receber pelas horas que ele trabalhar. Se ele quiser trabalhar mais, ele trabalha mais, se ele quiser trabalhar menos, ele ganha menos. É uma coisa assim, é muito clara, como é aqui nos Estados Unidos, né? Não, mas tem que dar o 13º. Mas a empresa não recebe o 13º, então ela tem que empurrar esse valor no consumidor, que vai estar embutido no preço, e que obviamente ele vai depois repassar isso e vai pagar isso para o funcionário dele. Então eu acho que assim, é um abuso do abuso que vai sendo criado e maquiado por uma série de pirotecnias, que o brasileiro vai colocando goela abaixo e engolindo a coisa como se aquilo fossem os direitos adquiridos dele, que virou uma insanidade. Isso é uma podridão causada pelo Poder Legislativo, e que um quer assinar uma lei melhor do que a outra para dizer que deu um benefício, mas esse benefício quem paga é o povo, quem paga é o cidadão, sai do seu bolso. O 13º sai do seu bolso, porque o comerciante é obrigado a colocar isso no preço dele. Burro quem não pensa uma situação dessa, né? Então eu sou contra. Eu acho que eu acho que o trabalhador ele tem que trabalhar. Sou a favor do trabalho, sou a favor da meritocracia, sou a favor da pessoa acordar cedo, trabalhar, trazer resultado, trabalhar 10, 12, 15 horas por dia e trazer para ele o resultado que ele merece, que ele lutou por isso. E não ficar cheio de bonificações e auxílios e bolsas, esse tipo de coisa, eu sou contra. Você é a favor dos sindicatos? Gente, vamos lá. Sou totalmente contra sindicato, tá? Primeiro porque eu acho que o sindicato não funciona. Segundo que eu acho que o sindicato tomou um caráter político, muito mais político do que sindical propriamente dito. Eu vejo muitas vezes o sindicato buscando mais receber as taxas e fazendo menos cada vez pelo trabalhador. Então, assim, sinceramente, eu acho que algumas associações de classe funcionam perfeitamente bem, mas a grande maioria dos sindicatos que eu conheço, eles têm um papel político. Juliana, de São Paulo. Muitas empresas brasileiras são obrigadas a sonegar impostos e criar novos formatos, entre parênteses,
MEI, para evitar excessos tributários. Você é a favor de uma tributação única? Olha, não sou a favor de uma tributação única, porque eu acho que ela vai desequilibrar a balança. Eu sou a favor de uma reeducação tributária do brasileiro. Eu sou a favor de uma reformulação total tributária, né? Eu acho que existem pessoas que realmente não têm capacidade de pagar um imposto alto, mas eu acho que todo mundo tem que colaborar de uma forma, mesmo que seja simbólica, para o país. Então, sou a favor de uma tributação para o todo, sou a favor dos descontos de tributação para o todos até uma determinada faixa tributária, e algumas até pela isenção, porque se você pensar, uma pessoa que ganha aí um salário mínimo, vamos falar, R$1.000, se você descontar R$10 dessa pessoa, já é um número expressivo se comparado ao salário dela, né? Com R$10 ela consegue fazer bastante coisa, né? Então, com aquele valor daquele desconto. Então eu acho que é desnecessário por uma questão humana. Se eu acho que o Bolsa Família, o programa Fome Zero, esse tipo de coisa tirou as pessoas da miséria, eu acho que não, né? Eu acho que isso é uma coisa muito simples, até porque a campanha do Ciro Gomes foi justamente tirar o nome das pessoas do SPC. Então, se o Bolsa Família tivesse realmente tirado as pessoas da miséria, ou tivesse acabado com a pobreza no Brasil, não teria milhões de pessoas diretamente ligadas aí à inadimplência e uma série de fatores. Então eu acho que isso é lenda, né? Eu acho que isso é uma estimulação às pessoas a terem mais filhos. Eu vejo dessa forma, e eu acho que países de primeiro mundo hoje acabaram com uma série de divergências sociais, justamente buscando um controle de natalidade mais direcionado através de educações, de atos de educação, através de fornecimento de formas de anticoncepcionais ou contraceptivos. Então eu acho que falta um pouco disso no Brasil, essa educação, essa conscientização, essa participação social num todo, né? E não essa bipartição que existe, ou tripartição até, que eu poderia dizer no Brasil, seja ela regional, seja ela social, seja ela econômica ou o que for. Então eu acho sim que precisa ter uma reforma tributária, precisa sim ter um ajuste tributário. As empresas estão sufocadas, o empresário não aguenta mais pagar o que ele tem que pagar, são encargos, são impostos, você contrata um funcionário, você paga 2, por que isso? Né? Ah não, mas você tem que pensar na aposentadoria dele. Não, quem tem que pensar na aposentadoria dele é ele. Você paga um percentual como colaboração, mas é óbvio que quem tem que pensar na aposentadoria dele é ele. Eu comparo muito isso, eu falo sempre isso muito para as pessoas. Eu falo, poxa, aqui na Flórida você pode andar de moto sem capacete, né? Por quê? Quem é o titular da sua vida? Quem é o responsável pela sua vida? É você. Você é obrigado a ter um seguro para esse tipo de situação, um liability de $10.000 aqui. Se você quiser andar na sua moto sem capacete, você tem que andar com esse seguro de liability. Mas você pode, porque se você quiser morrer, o problema é seu, né? Então assim, a sua vida é sua responsabilidade, não do governo. O governo não tem que ficar preocupado com o sustento da sua família. Se você quer ter 20 filhos, a decisão é sua. Infelizmente, o governo não tem que bancar a conta porque você resolveu ter 20 filhos e colocar 20 pessoas no mundo sem ter condição de criar. Então eu sou a favor sim de uma conscientização melhor, uma reforma realmente nessa questão tributária, e uma divisão de uma forma mais honesta, mais justa, onde o empresário consiga realmente respirar, consiga acordar de manhã na certeza de que ele vai trabalhar com prazer e não ser mais uma vez extorquido de todos os lados, seja pelo trabalhista, seja pelo consumidor, seja pelo governo, seja pelo tributário, seja pelo que for, né? Hoje existe um vampirismo em cima do empresário brasileiro, e isso acaba me revoltando absurdamente, porque eu vejo muita gente, muitos amigos meus, minha família, eu mesmo, alguns negócios que eu tenho, inclusive todos os meses a gente tem que se reunir para buscar alternativas
para problemas que surgem das mais diversas áreas, enquanto o empresário brasileiro podia usar essa mesma energia para crescer, prospectar novos negócios, expandir, fazer a coisa acontecer. Por isso, eu insisto e falo constantemente. Enquanto o brasileiro não entender que ele precisa internacionalizar a sua empresa e os seus produtos, ele vai virar refém cada ano mais dessa mesma situação. Tá bom? Grande abraço, gente. Fiquem com Deus. Obrigado.